caminhando e observando tudo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. E nós temos a certeza de que nenhuma vírgula, nenhum tio ficará para trás de ser cumprido. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. E lembramos muito, comentado no meio cristão, Deus é amor. E como Deus é amor, está provado em todas as suas atitudes diárias, desde o dia que Ele se fez carne, deixou sua glória, se esvaziou-se, Ele declarou um amor profundo, se tornando filho, homem, indo naquela cruz para morrer por nós. São coisas, queridos irmãos, que não se pode esquecer. E não se pode esquecer justamente para que você possa ter uma caminhada perfeita. Deus declarou o seu amor profundamente. E nós temos declarado o nosso amor pelo Senhor? Nós temos essa consciência que a declaração do amor a Deus não está só nos lábios. Quando nós falamos que amamos a Deus, nós demonstramos na prática da vida as prioridades que nós temos dado a Deus. Nós temos que nos observar, meus irmãos. Nós temos que procurarmos entender perfeitamente esse Deus que nos criou. E também buscar a consciência. Porque Deus criou um templo fixo, porque Deus faz questão de estar presente, porque Deus escolheu homens santos para escrever essas palavras, inspirando. Tudo isso, muitas das vezes, nós temos que refletir pessoalmente. Nós somos a família e a igreja na preparação para a vida eterna. Se nós, queridos irmãos, não entendermos o que somos igreja, somos famílias escolhidas de Deus, não tem como se preparar para a vida eterna. Não tem. Acredito que vocês entendem isso. Porque todos que aqui estão presentes, que eu conheço, estão de sã consciência. E é preciso entendermos, para valorizarmos aquilo da qual Deus nos escolheu para sermos. Que prioridade nós estamos levando a Deus? Não deixando de lembrar, porque estamos terminando o 6º dia, já terminamos, né? Do ano 2026, estamos na 6ª noite. A última noite desse 6º dia. Refletimos profundamente que tem muito mais dias a ser enfrentado. E esses dias que estão sendo enfrentados, nunca esqueçam, é a preparação para a vida eterna. Não são dias aleatórios, de uma forma qualquer. Não, hoje eu vou ter uma perfeita adoração, já amanhã eu não tenho, depois eu vou ter, já depois eu não tenho. Essa preparação, ela é constante e diária. Gosto sempre de, quando converso com Deus pela oração, no nome de Jesus Cristo, pedir a Deus que a cada milésimo de segundo da minha vida, eu possa estar me preparando, buscando a Deus. Vocês lembram de Isaías 55, verso 6? Ultimamente eu botei umas 2 ou 3 vezes nas mensagens que eu envio. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto está perto. Muitas das vezes nós queremos colocar para o ímpio, mas essa palavra é nossa, a palavra escrita é do crente, é de quem crê, é de quem foi escolhido, é de quem é santo, é da família de Deus, a igreja de Cristo. Nós estamos numa igreja física local, mas nunca esquecemos que nós somos a igreja viva e dinâmica do Senhor. E essa igreja dinâmica, essa família de Deus que somos nós, alegramos em ouvir isso, ela precisa estar na preparação para a vida eterna. Ela precisa entender isso. Nós queremos, nessa caminhada terrena ainda, termos bons momentos. E Deus quer nos trazer bons momentos.
Mas lembrando que também tem momentos ruins, por causa da terra. Por que Deus nos escolheu? Para que a gente supere, para que a gente vença, pela nossa fé, todas as tribulações e perseguições e problemas e dificuldades que a terra traz na caminhada que nós estamos seguindo. É aí onde queremos entender perfeitamente. A família e a igreja precisa se preparar. Na mensagem que nossa irmã Jéssica Menezes nos trouxe aqui, a letra da mensagem mostra uma coisa importante, falando sobre a parábola das 10 virgens. Fala de 5 sensatas e 5 insensatas. E dá para que a gente possa ter esse entendimento perfeito. 5 delas estavam perfeitamente ligadas, preparadas. Famílias preparadas, igreja preparada. Mas 5 delas não. Deixaram de lhe faltar o importante. Aquilo que lhe daria a eternidade. Quando ouviram que o noivo estava para chegar, pediram às sensatas um pouco do seu azeite. A sensata, sabiamente, disse: não posso dar, porque senão ficarei sem. E as insensatas, as despreocupadas, as desligadas, olhando só para si próprio, para os seus negócios próprios, esqueceram do amanhã com Deus. Quando foram buscar o azeite, ou comprar o azeite, o noivo voltou, o noivo chegou. E aí vamos olhar para nós como igreja hoje, como famílias hoje. Os nossos propósitos estão nos propósitos de Deus? Na verdade da prática? São palavras, queridos, para despertarmos, avivarmos. E acreditamos, porque aqui não vejo nenhum crente novo. São crentes já maduros, que têm ouvido a palavra de Deus, que têm sabendo a verdade. É preciso meditar para aplicar. Nós lembramos de Mateus 6,33, quando Jesus Cristo deixa bem claro para a sua igreja, para a sua família, nós, famílias e igreja de Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, a direção perfeita da qual somos ensinados pelo Mestre. Porque ele não se preocupa que as outras coisas ele vai providenciar. Não é palavra de pastor, não é palavra de homem, é promessa do Senhor. Mas veja que nós, como igreja e família, devemos nos posicionar pela ordem das Escrituras, da palavra de Deus. Não é por aquilo que você acha que deve ser, porque achismo é dúvida. É naquilo que é a ordem do Senhor, se assim nós acreditamos. A caminhada cristã, ela é árdua, porque exige obediência. E sabemos nós, como seres humanos, mesmo sendo cristãos, somos muitos desobedientes. E muitas vezes nos doutrinamos por conta pessoal. A nossa doutrina está aqui. Onde Atos 2, verso 42. Perseverai na doutrina dos apóstolos, ensinos dos apóstolos que aprenderam com Jesus. Na comunhão, a igreja tem que estar unida, tem que estar ligada, tem que estar junta. No partir do pão, um contribuindo com outros nas necessidades de cada um. Orando um pelo outro, na oração. Será que o pastor criou essa palavra hoje? Essa palavra está escrita. É da igreja. A igreja primitiva, uma igreja santa, obediente. Se você for para o verso 47, vai dizer:
em todas as lutas e dificuldades, mas a igreja crescia todos os dias. Por quê? Pela obediência. Uma igreja verdadeira, obediente e temente a Deus, seguindo a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Será que nós, como essa igreja, essa família de Deus que somos, temos orado um pelo outro? Temos compartilhado do pão um para com o outro? Temos seguido a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo? A doutrina dos apóstolos é a doutrina da igreja. A igreja viva, essa igreja é uma igreja de Deus. A nossa família, a nossa casa é uma família de Deus. A nossa casa é onde Deus mora. Então não podemos fugir das doutrinas dos apóstolos, que é a doutrina de Deus, onde aprenderam com Jesus. Veja, queridos, como nós temos que ter uma atenção maior dentro das Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus recomenda que você estude a Bíblia, que você conheça a verdade. Essa verdade é Ele que ensina os evangelhos de Cristo. Nós estamos na igreja para viver bem eternamente. É essa a preparação. A igreja e a família. Estou na igreja, estou aprendendo com as famílias de Deus para levar para a minha família de casa, para o meu lar, para minha esposa, para meus filhos. Como eu quero ser exemplo para a minha família? Se eu não fazer se cumprir na minha casa aquilo que é ensinado por Jesus, com a minha própria vida, que exemplo eu posso dar a outros? É o que Deus, pela sua bondade e misericórdia, tem nos procurado para falar. Agora, nós não podemos ter ouvido de mercadores. Nós temos que estar atentos e entender que o homem é homem, mas Deus é Deus. E Deus é quem fala o coração do homem. Então, queridos, no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 12, verso 40, está escrito: Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, verso 40, está escrito assim: Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que mais nós não esperarmos, Ele virá. Aí agora você vai se voltar para o tema aqui. A família e a igreja na preparação para a vida eterna. Temos ou que não temos que estar nos preparando cada momento da vida, pela palavra de Deus, e colocar na prática diária da vida, na família, na igreja, sendo a família. Irmãos, se nós fizermos a vontade do homem, desagradaremos a Deus. Se fizermos a vontade de Deus, abençoaremos os homens. É o que a gente precisa crer. E esse crer está na sua prática diária. O amor deve e precisa existir entre a igreja de Cristo e a família. Mas o amor de Cristo, o amor fiel, o amor verdadeiro, o amor incondicional que chegou a nós como igreja e a nós como família. Queridos, hoje que nós estamos vivendo, terminando o sexto dia, a sexta noite do ano 2026, entendendo que tem muitos anos, 365 menos 6 são quanto? (365 menos 6) 259, corretamente. 259 não é um dia.
São muitos dias que nós ainda vamos peregrinar nesse ano, não é? Mas eu quero dizer a vocês que não só olhe para esses 259. 365. Tá certo. O senhor falou 200. O senhor tirou 100. Tudo bem. Mas vamos crescer mais o 100, que é mais peleja. Então veja, queridos. Esses 359, né? Na preparação para a vida eterna, não é isso? Mas nós temos que lembrar nesses dias que o nosso irmão Adroaldo nos trouxe, que falta, que nesses dias é olhando para o céu. Porque é essa preparação para a vida eterna. Porque o ano 2016, se Jesus não vier, vai passar. Vai acabar. Aí vai ter um ano 2027. Mas e se Jesus vier antes de terminar o 2026? Estamos aguardando. Como está a sua vida preparada como igreja e família? Dá para a gente refletir? Como nós temos que despertar para esses momentos? Estou caminhando, oh glória, 2026, eita Deus bom, vai ser um ano de vitória. Mas a sua maior vitória está na preparação para a eternidade. Pensei num projeto, pensei em um sonho, mas pense primeiro na sua vida eterna. Porque os seus projetos e sonhos, Deus vai lhe realizar por essa direção perfeita sua. De primeiro Deus. Estou alegre aqui, 2026, não estou? Mas vocês podem daqui a pouco ter uma notícia, aqui mesmo, Deus ceifar a minha vida. 2026 para mim já era. Agora é a minha eternidade. Como vai ser? Como é que eu estou para Deus me tirar aqui agora? Dá para refletir? 2026, alegre, sonhos, projetos, não é? Mas o seu maior projeto, o seu maior sonho é a vida eterna com Deus. Porque esse 2026 vai passar. Talvez até não possamos ver 2027. Se Jesus vier, não vamos ver. Mas e como você está pronto para a eternidade com Deus? A sua família que você está encarregado de cuidar. A igreja que é você para o exemplo de terceiros. Não é para a gente refletir nesses dias que estamos vivendo? Se há um esforço na sua vida para o seu trabalho, digo que eu trabalhei um tempo, claro que todos trabalham, mas como agora eu já estou aposentado, eu trabalhei um tempo de muita batalha, muita luta. Meu serviço não era fácil. Além de ter um serviço pesado, eu dirigia, eu viajava muito. Minha esposa só me via no sábado e no domingo. Todas as semanas dos tempos eu estava longe dela, trabalhando, me esforçando para o cuidado da família. Mas e a minha vida eterna? Eu também estaria cuidando? Ou só estava olhando para a minha família? E se eu viesse a morrer naqueles dias que eu viajava muito, andava nas estradas, a estrada não era duplicada na época, mais perigoso, poderia estar sujeito a morrer. Minha família continuaria sendo sustentada, ia ter alguém que ia cuidar. Mas e Deus, a sua eternidade, seria com quem? É o que a gente tem que refletir, irmãos. Essa nossa caminhada, ela precisa ser mais atenciosa, mais cuidadosa, mais zelosa. Veja o texto se não deixa claro. Ficai também vós apercebido, olha bem, está atento, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que nós não pensarmos, não imaginarmos,
Jesus pode voltar. Vamos falar com Danilo Emanuel? Danilo Emanuel, você está pensando já na volta de Cristo? Tá. Então, se você diz estou, você está dizendo, estou me preparado para esse dia. É o que a igreja de Cristo tem que viver. É que a família de Deus tem que viver. De novo a parábola que a irmã Jéssica falou na música. As 5 insensatas, que a Bíblia também chama de loucas, chama de nécias. Que eu vou pesar mais. Elas foram irresponsáveis com a sua própria vida espiritual. Elas foram descuidadas, desligadas da sua própria vida amanhã com Deus. A parábola que Jesus fala. Está vendo, irmãos? Não fica difícil a gente entender. Nós temos uma vida diferente hoje. Nós temos um Deus que se coloca à nossa disposição. Você já viu um Deus todo-poderoso cuidar e amar aquele que Ele criou? É o da gente parar e ficar fascinado. É da gente parar e ficar atônito. Quem somos nós para ser tão bem cuidado por esse Deus? Maravilhoso, infalível, santo. Tem horas, irmãos, que cada um de nós precisamos fazer uma reflexão pessoal. Para agradecer o Deus que lhe escolheu. O Deus que lhe chamou. Para que você nunca morra, mas que tenha vida abundante. São reflexões que a gente necessita por causa dessa carne, as limitações que nós temos. Queridos irmãos, e é isso que nós temos a incerteza do tempo. Mas nós temos a certeza da existência da vida eterna. Sim ou não? Não adianta um homem dizer que não tem. Aquele homem que ainda não tem conhecimento das Escrituras, ele diz que morreu, acabou tudo, o diabo mente para ele, para que ele se destrua. Mas nós não, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a família de Deus. Nós já temos conhecimento que há uma eternidade. E nós queremos essa eternidade com Deus. Nós queremos. A incerteza do tempo é para muita gente que não tem esse conhecimento, mas nós cremos na existência da vida eterna. Irmãzinha, e é gostoso isso, saber disso, viu? Você está caminhando tranquilo. Você tem vida eterna com Deus, mesmo que você morra fisicamente, mas você vai acordar. Você vai ganhar um corpo que não vai ter doença. Você vai ganhar um corpo que não vai ter mais morte. Por isso que a gente caminha assoviando. Assovio declara muitas vezes alegria, né? Você vê uma pessoa assoviando, olha como está alegre aquele rapaz, aquela pessoa, né? Assoviando. Então nós caminhamos hoje assoviando. Porque nós temos certeza da existência da vida eterna com Deus. São coisas, irmãos, muito fácil da gente entender. Porque Deus torna as coisas simples, maravilhosas, em esperança para a gente, em alegria. Então, queridos irmãos, o que acontece, o que a gente deve observar, é que a falta de preparo, irmãos, e não a surpresa em si, é o verdadeiro problema. A falta de preparo, e a incerteza da sua vida, não é? É o verdadeiro problema. É esse problema para quem não tem ainda esse conhecimento, ou ainda não entendeu perfeitamente que há uma vida eterna. Como igreja, como família, devemos estar nessa caminhada. Vocês podem lembrar, hein, do povo hebreu quando orou ao Senhor. O que é que Deus fez primeiro para guiar aquelas pessoas? Preparou o homem,
para que aquelas famílias fossem alimentadas espiritualmente. Deus falava com o líder, Moisés, para guiar, para conduzir aquele povo que orou, aquele povo que clamou, aquele povo que não queria mais sofrimento. Mas veja o que Deus estabeleceu para eles: mandamentos, um decálogo, que era o que eles deviam cumprir, é o que eles deviam obedecer, para alcançar o alvo. Não é o nosso alvo hoje? A nossa caminhada? A palavra de Deus? É os mesmos mandamentos que Deus passou para Moisés, naquelas tábuas. Lembrando da história, quando Moisés desce lá do Monte Sinai, ou Monte Horebe, eles encontraram já aqueles sem esperança, praticando a idolatria. Desacreditaram, viram o mar abrir, viu o Deus da comida, carne do mar, pão do céu, água da rocha. Olha o quanto a gente tem que meditar hoje. Como família e igreja. Eles não eram a família e a igreja de Cristo? Os hebreus também. Mas eles desacreditaram. São histórias que nós devemos trazer lições para nossas vidas. Como a igreja e a família que nós somos, precisamos estar preparados. Deus preparou Moisés para orientar aquele povo. Veja que há uma necessidade de preparar. Se é o povo de Deus, Deus com todo o seu zelo mandou como eles deveriam caminhar, as leis, as regras, para que eles alcançassem a sua vida eterna, chegasse a Canaã. Hoje nós estamos caminhando para Canaã celestial. E não tenha dúvida que Moisés ali orientava, que a gente vê várias discussões de Moisés com aqueles outros líderes que acompanhavam aquelas famílias. E todos eles morreram, só ficaram vivos seus descendentes. A falta de preparo para ter essa vida amanhã com Deus levou eles a sucumbirem. Levou eles a sucumbirem. E por que não olhamos para nós que somos essa igreja e somos essa família de Deus? Olhando para um novo ano que caminha, que nós estamos agradecidos, mas vamos caminhar olhando para o céu, se preparando para a eternidade amanhã, que não vai ser mais 2026, não vai ser mais 2027, não vai ser mais 2028, vai ser eternamente. Não temos que estar esperando mais um ano vir e outro vir. É para sempre essa vida maravilhosa que Deus preparou. Não temos que estar na expectativa de um ano novo, que nada. Nós temos Deus, a nossa eternidade de vitória em vitória. É a nossa fé. É a nossa confiança. Vamos precisar mais estar esperando. Hoje, sexto dia do ano 2026. Estamos caminhando, vai ter 2027. Esqueça isso. Esqueça que você foi criado para viver, lembre melhor, que você foi criado para viver eternamente com Deus. Não vai ter mais dias nem noite. Vamos viver eternamente na glória de Deus. Então, queridos, essa falta de preparo causou grandes problemas. Então nós precisamos estar espiritualmente preparados em todos os momentos para essa vinda do Senhor que será inesperada. Acredite, mas que estamos seguros. A igreja e a família preparada está segura, tranquila para essa vida eterna. Quer ver uma coisa? Para que a gente possa recitar o verso completo. Me coloque, meu irmão, aqui, que é o tema, esse tema aqui mesmo, essa divisa. João 3,36. É o último verso desse capítulo.
Veja bem, o porquê Deus está nos preparando, o porquê você deve despertar na sua preparação. O irmãozinho vai colocar aqui para a gente. A igreja, vamos ler. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sabe o que quer dizer isso? A eternidade tem duas vertentes: vida eterna de tormento e vida eterna de felicidade permanente. Vida eterna sem sofrimento. Olha, primeiro verso, primeira parte do verso: o que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê não vai ver a vida, vai viver no sofrimento eterno. A ira de Deus vai permanecer sobre ele. Sabe quem vai estar lá nessa vida eterna sem Deus? O diabo e os anjos rebelados. Será dias de terrores, de agonias, sem cessar, não tem alívio. O nome é tormento eterno. Está vendo, queridos? Que a família e a igreja na preparação para a vida eterna é necessária? Mas nós temos que estar na primeira parte desse verso. A vida eterna com Deus, essa preparação. E essa preparação é hoje, é amanhã, é até a sua vida na caminhada. Não deixe para a última hora, porque nós temos um mentiroso que sopra nos ouvidos. O pai da mentira. Porque eu acho uma coisa, viu? Que o diabo diz que é o pai da mentira, mas ele não sabe nem mentir. As mentiras dele é tão grotesca que dá para a gente perceber que é mentira. Ele é um falso mentiroso. É o pai da mentira, mas é um falso mentiroso. Que nem mentir ele sabe. Ele é tão ruim, tão mau, tão terrível, que ele não sabe nem mentir como o pai da mentira. Mas agora você veja o lado da verdade. Um Deus que prova e mostra que é verdadeiro. Ele se revela. Ele faz acontecer na sua vida, na sua família, na sua igreja. O nosso Deus é diferente. Então, queridos irmãos e amados, uma parte que nós devemos refutar sobre essa questão da vida eterna, sabendo e entendendo que ela existe e que nós viveremos eternamente. Só que nós temos que entender que precisamos estar preparados para estarmos a eternidade com Deus. Não temos como pensar diferente. A necessidade de vigilância contínua. Está também numa palavra escatológica de Jesus. Lá em Mateus 25. Vai falar da ressurreição e muitas coisas. Do verso 1 ao 13, vai mostrar claramente que a nossa necessidade de vigilância contínua. Aí se mostra a preparação para a vida eterna. Então essa vigilância não pode parar. Enquanto caminharmos nesse mundo de pecado, não podemos vacilar. A palavra de Deus, ela tem que realmente ser o alimento do nosso espírito. Tem que nos sustentar. É o alicerce para nos mantermos de pé, seguros, independente do que o mundo esteja vivendo. Nós vivemos num mundo diferente. Nós estamos num novo mundo. O novo céu e a nova terra, nós já caminhamos nessa estrada. Então, queridos, nós entendemos, o azeite representa a presença do Espírito Santo, daquelas 10 virgens, né, que todas elas tinham a mesma intenção, mas uma metade delas eram despreparadas. Uma metade delas eram despreparadas. Então, o azeite representa a presença do Espírito Santo, uma vida de intimidade com Deus, no serviço e na obediência. Esse é o azeite. Esse é o azeite. A preparação não é um ato único, queridos, mas é um estado contínuo,
Sempre a preparação na vida espiritual. A prioridade é a sua vida espiritual, como igreja e como família. É essa a preparação. Contínua, até o dia que você estiver caminhando ainda por aqui. Ou até o dia que Jesus vier, não é? Então, queridos, agora vamos para a importância da vida prática e consagrada. A importância dessa vida prática e consagrada. Lucas 12. Estejam, olhe bem o conselho de Jesus. Estejam cingidos os vossos lomos e acesa as vossas lâmpadas. Como sua lâmpada pode estar acesa, que é a sua vida espiritual ligada a Cristo, se não tiver azeite, se você não estiver cheio da unção do Senhor, se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, se você não tiver uma vida de obediência a Deus, como essas lâmpadas podem estarem acesas? Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas lâmpadas. Começando do verso 35. Então, queridos amados, lombos cingidos, como diz a palavra, é estar pronto para a ação, com responsabilidade em ordem, por causa da casa do Senhor, a ordem de cuidar da casa do Senhor. É palavra de Deus, está escrito. Está vendo, queridos? Lâmpadas acesas. É ter o testemunho visível na vida de refletir a luz de Cristo nesse mundo. Você refletir a luz de Cristo nesse mundo. São as lâmpadas acesas. A preparação, queridos, envolve viver a palavra de Deus, buscar a vida de fidelidade e amor ao próximo. Como eu posso dizer que eu sou de Deus se eu não vivo aquilo que Deus ensina pela palavra, daquilo que Ele nos manda priorizar, daquilo que Ele nos manda fazer, daquilo que Ele nos manda caminhar? É a preparação para a vida eterna. Não temos, irmãos, como termos algumas desculpas ou justificativas. É cumprir a palavra de Deus que é determinada para cada um de nós, como igreja e como família. É para todos, que é igreja e que é família. A fidelidade, buscar a vida de fidelidade a Deus. Um terceiro ponto. A primeira foi a necessidade da vigilância contínua. A segunda, a importância da vida prática e consagrada. E essa terceira, queridos irmãos e amados, a realidade do vazio espiritual. A realidade do vazio espiritual. De quem nós podemos lembrar? Marcos 10, 17 ao 22. O jovem rico, a história do jovem rico. A realidade do vazio espiritual. Se dizia querer seguir Jesus, se dizia querer estar com Cristo. Mas quando Jesus interpela ele nas situações, ele até diz que obedecia os mandamentos, seus pais cumpria. Mas quando Jesus disse, então tudo bem, vende tudo que você tem aí e entrega para os pobres, divida, compartilhe. A Bíblia nos ensina que ele deu as costas e saiu chorando. Isso, queridos, é a realidade de um vazio espiritual. Queria Cristo, dizia que amava Cristo, que conhecia os mandamentos, que obedecia a seus pais, mas tinha amor às coisas terrenas. Tinha amor às coisas da terra. Então, queridos, esse jovem rico cumpria os mandamentos. Era um jovem bem-sucedido, irmãos. Mas se sentia um vazio e buscava a vida eterna. Ele buscava a vida eterna. Ele tanto que esperou Jesus chegar até ele. Jesus aponta o que lhe faltava. Desapego às coisas terrenas. Será que não confiamos no Senhor? Jesus disse a ele que ele precisava desapegar das coisas. Está igual a elixir de hoje, né? Desapega, desapega, desapega. Era o que esse jovem precisava, desapegar das coisas terrenas. E confiar que Deus é o seu supridor. Que Deus é aquele que lhe mantém.
aquele que lhe capacita, aquele que lhe dá força física, aquele que lhe dá alegria, aquele que lhe dá vida eterna. É Deus. Então temos que priorizar Ele, não podemos abrir mão. Não temos. Ele vai fazer as outras coisas. Então, irmãos, a preparação exige uma entrega total a Jesus Cristo. É essa a preparação para o nosso amanhã com Cristo, para a vida eterna. É uma preparação, queridos, amados irmãos, de uma entrega total. Não apenas observar religiosamente ou externamente, para preencher um vazio que está em você, mas garantir a sua salvação. Garantir a sua salvação. Você pode encontrar um ímpio e que você tenha conhecimento que ele tem uma vida prosmíscua, uma vida mundana, mas que diz que está salvo. Ele pode dizer a questão dele, mas de acordo com os parâmetros para uma vida cristã, a característica que deve ter uma pessoa, o caráter que deve ser transformado dessa pessoa, não condiz com o que ele vive. O testemunho e a prática vai mostrar o caráter transformado. Vai mostrar que verdadeiramente nós estamos nesse caminho com Cristo para viver eternamente com Ele. Concluindo, um chamado que Deus nos traz a essa ação. A vinda de Jesus, do homem, ocorrerá em um momento que ninguém vai esperar. A pergunta é: estou preparado para o fim? Cada um de nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Estamos preparados para esse fim? Para esse momento que Jesus vai estar chegando? A parousia, que é essa segunda vinda de Cristo? É para a gente fazer uma autoanálise da nossa própria vida, como estamos caminhando. Não existe meio crente como não existe mulher meia grávida. Ou é grávida ou não está, ou é crente ou não é. Não tem meio. É isso que nós devemos estar atentos como igreja e família nessa preparação para a nossa vida eterna. Amém? Então que Deus continue nos abençoando, sabendo nós que precisamos buscar essa graça a cada dia, que é Cristo, estarmos preparados, porque os dias se afunilam, não é? Cada dia mais os dias se apertam. Jesus pode chegar a qualquer momento, não sabemos o dia, não sabemos a hora, e não devemos nos preocupar com esse dia. Devemos estar prontos, preparados para essa volta de Cristo, para a nossa vida eterna com Ele. Amém? Vamos orar? Nossa irmã diaconisa Rosilane Vieira da Silva. E uma coisa, irmãos, que ela conversou comigo, que o nome dela vai mudar. O Vieira vai ser Veieira. Isso foi um comentário que ela fez comigo. Então ela vai estar agora na oração, vamos estar junto com ela. Te glorificamos pelo Teu Espírito, ser o nosso, ó Deus, preparador, nosso capacitador, que pregou para nós aqui nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara-nos, ó Deus, para a nossa eternidade com o Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, cada família aqui, cada servo do Senhor, cada dia mais e mais, em nome do nosso Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque ouvimos o que o Senhor quis falar, ó Deus, para uma preparação da nossa vida eterna com o Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor, memoriza essa palavra em nosso coração, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eis-me aqui, Santo Espírito de Deus, envia-me a mim, em nome de nosso Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Muito especial para nós como igreja e família do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre vocês, sobre vossas vidas, sobre vossa família, sobre o vosso casamento, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.